Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar tudo dentro de você. Você tem fé ou você tem a fé? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, que canta louvor, que lê a Bíblia de vez em quando, nunca parou para pensar nisso. Mas a Bíblia não faz essa pergunta da mesma forma que nós fazemos. A Bíblia não pergunta se você acredita em Deus. Ela pergunta o que você faz com essa crença. E essa diferença, aparentemente pequena, é onde tudo muda, onde a fé verdadeira se separa da fé ilusória. Vivemos num tempo em que a palavra fé foi esticada tanto que parece ter perdido a forma. Fé virou sinônimo de otimismo, de positividade, de vai dar certo. Mas o que é fé de verdade, segundo a Bíblia? Essa é a pergunta que vamos explorar juntos hoje, com cuidado, com paciência e com reverência à palavra de Deus. Não estamos aqui para te impressionar com palavras bonitas, mas para te convidar a uma reflexão honesta, porque a fé que salva não é a que soa bem, é a que transforma. A Bíblia define fé de forma clara e direta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Lê de novo, devagar. A certeza do que esperamos, a prova do que não vemos. Não é sentimento, não é emoção passageira, não é esperança vaga. É certeza, uma certeza ancorada em quem Deus é, e não em como eu me sinto agora. Note que o texto diz certeza e prova. Essas são palavras de fundamento, palavras de alicerce. A fé bíblica não flutua com as circunstâncias. Ela não aumenta quando a vida vai bem e some quando a vida aperta. A fé genuína permanece, não porque o crente é forte, mas porque o objeto dessa fé é inabalável. E o objeto da nossa fé não é uma situação, não é um milagre que queremos ver, é Deus mesmo. E aqui começa a separação entre o que chamamos de fé e o que a Bíblia chama de fé. A fé popular diz: eu acredito que vou ser curado. A fé bíblica diz: eu confio em Deus, seja qual for o caminho. A fé popular diz: eu sei que Deus vai me dar o que eu pedi. Mas a fé bíblica diz: Deus é soberano e bom mesmo quando eu não entendo. Essa diferença não é pequena, ela é estrutural, ela é profunda. Ela é a diferença entre uma religião construída em volta de mim e uma vida edificada em torno de Deus. Pensa em Abraão. Deus apareceu a um homem que vivia na terra de Ur, rodeado de deuses falsos, e disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia garantia humana, não havia plano B. E o texto em Gênesis diz simplesmente: Abraão saiu, como o Senhor lhe ordenara. A fé de Abraão não era um sentimento quente no peito. Era obediência a uma palavra que ele ainda não compreendia completamente. Era colocar o pé no chão desconhecido porque Deus tinha falado. E isso era suficiente. Hebreus capítulo 11, versículo 8, confirma: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir ao lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Medita nessa frase um instante. Esse é o coração da fé bíblica. Confiança sem mapa, mas não sem direção. Mas talvez o exemplo mais assustador e mais belo de fé esteja no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho pelo qual ele havia esperado décadas. E Abraão se levanta cedo de manhã, corta a lenha, monta o jumento e parte, sem hesitação registrada, sem argumento com Deus. Em Hebreus 11 e 19, encontramos a explicação. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar até mesmo os mortos. Abraão foi além do que via porque sabia quem era o Deus em quem confiava. Isso é fé, é conhecimento de Deus aplicado à situação impossível. Não é ausência de dúvida, mas é um retorno constante à natureza de Deus quando a dúvida aparece. Agora, existe um versículo que incomoda muita gente quando é lido de verdade. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago não está contradizendo Paulo, que ensina que somos salvos pela fé e não pelas obras. Ele está dizendo algo ainda mais profundo. A fé verdadeira inevitavelmente produz frutos. Se não produz, ela nunca foi fé. Era apenas concordância intelectual. John MacArthur,
um dos mais respeitados expositores bíblicos do nosso tempo, ensina que a fé salvadora tem 3 elementos inseparáveis. O primeiro é o conhecimento. Você precisa saber em quem está crendo e o que está crendo. O segundo é o assentimento. Você precisa concordar que aquilo é verdade, não apenas com a cabeça, mas com o coração. O terceiro é a confiança, e esse é o mais raro. É abandonar-se a Deus de forma que a sua vida inteira seja reorganizada ao redor dessa verdade. Muita gente tem os 2 primeiros elementos e carece do terceiro. Sabem o que a Bíblia diz, até concordam que é verdade, mas suas vidas não foram reorganizadas. Suas decisões, seus valores, suas prioridades continuam sendo as mesmas de antes de conhecerem o Evangelho. E aí está o problema. Uma fé que não transforma a vida não pode ser chamada de fé bíblica. O pastor Hernandes Dias Lopes, com a profundidade e a simplicidade que o caracterizam, lembra que a fé não é um salto no escuro, é um passo na direção da luz. Ele ressalta que a fé opera sobre o conteúdo da palavra de Deus, e não sobre os nossos desejos. Por isso, Romanos 10:17 afirma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você não pode cultivar fé genuína sem se alimentar da Escritura, porque você só pode confiar verdadeiramente em quem você conhece. Pensa também em Ruth. Ela era moabita, estrangeira, sem nenhum direito no povo de Israel. Após a morte do marido, ela poderia ter voltado para o conforto familiar, para os deuses da sua terra, para tudo que era conhecido e seguro. Mas ela disse a Noemi: para onde você for, eu irei. O seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Essa foi uma declaração de fé, não de sentimento, mas de escolha, de entrega, de abandono ao cuidado de um Deus que ela ainda estava aprendendo a conhecer. A fé de Ruth foi exercida sem milagre imediato, sem visão, sem promessa explícita a ela. Ela foi exercida no meio da perda, no meio da incerteza, no meio de uma viagem para um lugar desconhecido. E Deus honrou essa fé de um jeito que ela jamais poderia ter imaginado. Ela se tornou bisavó do rei Davi e antecessora direta de Jesus Cristo. A fé que parece pequena, quando direcionada ao Deus grande, produz histórias que o tempo não apaga. Mas e você? O que você está fazendo com aquilo que já sabe da palavra de Deus? É muito fácil acumular conhecimento bíblico como quem coleciona livros numa prateleira. Bonito de ver, mas nunca lido. É muito fácil ouvir sermão atrás de sermão, vídeo atrás de vídeo, sem que nada mude na prática da vida diária. A fé que a Bíblia chama de verdadeira não é passiva. Ela move os pés, ela reorganiza as prioridades. Ela faz perguntas incômodas sobre o que realmente estamos servindo. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, para e pergunta honestamente a Deus: a minha fé está ancorada em Ti ou em resultados que eu espero de Ti? É uma pergunta difícil, mas é a pergunta certa, porque muita gente serve a um Deus que funciona e para de servir quando ele parece não funcionar. A fé bíblica serve a um Deus que é, que foi e que será, independentemente de qualquer resultado. Segundo, alimenta a tua fé com a palavra, não como obrigação religiosa, mas como quem come porque tem fome. Se você não tem fome da Escritura, peça a Deus que te dê essa fome, porque Ele dá generosamente a quem pede com sinceridade. Lê um salmo hoje à noite. Medita numa frase do Evangelho de João. Deixa uma palavra pousar dentro de você antes de dormir. O simples e o regular formam o crente consistente. Terceiro, encontra um passo de obediência que você tem adiado. A fé que não se movimenta está parada demais para ser chamada de fé. Deus não pede que você resolva tudo de uma vez. Ele pede que você dê o próximo passo que Ele já mostrou. Às vezes é perdoar alguém, às vezes é parar de enganar, às vezes é servir em silêncio sem reconhecimento. Seja qual for o passo, dê-o, porque a fé se confirma na obediência. A Bíblia não nos chama a uma vida de certezas emocionais permanentes. Ela nos chama a uma vida de confiança fundamentada, baseada no caráter imutável de Deus, revelado na Escritura e confirmado em Cristo. Jesus disse em João 14:1: Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse crede é um comando, mas é um comando de convite.
Ele está te chamando a descansar num fundamento que não vai ceder. A fé de verdade não é tensão, é repouso. É repouso numa pessoa, não numa promessa deslocada de contexto. É chegar ao fim do dia sem saber como tudo vai se resolver, mas saber com certeza quem está com você no meio de tudo. Essa fé não elimina o sofrimento, mas ela atravessa o sofrimento com uma companhia que nenhuma circunstância pode remover. Então, termino com a mesma pergunta do começo, mas agora você já tem material para respondê-la com mais honestidade. Você tem fé ou você tem a fé? A fé que conhece a Deus, que obedece à sua palavra e que descansa na sua soberania? Se a resposta ainda não é clara, não há razão para desespero. Há razão para oração, há razão para abrir a Bíblia de novo. A fé genuína começa exatamente onde a sua própria força termina, onde você finalmente para de depender de si e começa a depender de Deus. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite especial. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo esse vídeo. Nós queremos orar por você e pela sua família, ou por aquele parente querido que você sabe que está passando por um momento difícil agora. Não precisa contar tudo, só escreve o seu nome e o lugar de onde está, e nós vamos interceder por você diante de Deus. E se esse conteúdo tocou o seu coração de alguma forma, deixa o seu like agora. Ele ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber o alerta toda vez que postarmos um conteúdo novo. Cada semana, vamos juntos mergulhar mais fundo na Escritura, com paciência, com reverência e com amor pela verdade. Que Deus abençoe a sua semana, cuide da sua família e fortaleça a sua fé a cada novo amanhecer.